faz parte do aprendizado, né? A verdade é que nós estamos sendo trabalhados aqui, preparados aqui. O Espírito Santo, ele tem essa missão, né, de preparar a igreja para se encontrar com o Senhor. Então, até mesmo as lutas, as dificuldades que nós passamos, faz parte do processo. E eu sei que a gente tem aprendido com isso, com tudo isso que tem acontecido, lições preciosas para a nossa vida. E aquilo que você vinha fazendo que, de repente, atrapalhou aí o teu caminhar, agora você já faz diferente, você aprendeu, né? A verdade é que enquanto a gente não aprende a lição, muitas vezes a prova se repete, até a gente aprender, né? E esse é o trabalhar de Deus na nossa vida. Estamos sendo preparados para a eternidade. Glória a Deus. Queridos, ontem nós tivemos aqui, num grupo, um trabalho de casais, uma palestra para casais, e foi muito proveitoso, foi muito bom. Eu já quero aqui dizer que você que faltou perdeu um caminhão de bênção, tá? E eu também quero aqui aproveitar a oportunidade para pedir que todos cooperem quando há trabalhos assim, queridos, tá? Nós temos que nos unir, amém? A gente fez rapidinho aqui no final um levantamento de quantos casais da igreja que não participaram. Até um tempo atrás, a gente não tinha esses trabalhos aqui na igreja, e aí as pessoas buscavam em outros lugares, né? E sempre chegavam para mim: pastor Marco, o dia que o senhor fazer esses trabalhos aqui, a gente vai participar. Meu Deus, se acontecesse isso aqui, né? A gente não precisasse sair para fora para buscar um reforço espiritual, um trabalho, né, para casais fora em outras denominações. Se fizesse aqui seria bom demais, pastor. E aí a gente chamou uma equipe, preparou uma equipe para fazer esse trabalho. Hoje está sendo feito com muita excelência. Nosso querido irmão Fábio e nossa irmã Edith estão na liderança, fazendo com muito empenho, com muito amor, muita dedicação. Eu louvo a Deus pela vida desse casal, e irmãos também que sempre estão os ajudando. E aí não há cooperação. Então eu quero pedir aqui que os irmãos da igreja, os casais da igreja, venham para cooperar, queridos, porque é muito bom esse momento. Mas pastor, vai tudo bem com o meu casamento? Aí é que tem que vir, aí é que tem que vir, aí é que tem que vir, amém? Então fica aqui essa palavra do pastor da igreja, né, do seu pastor, se você me considera como seu líder espiritual, é um pedido que eu te faço: venha participar desses momentos aqui, desses trabalhos especiais. Temos para casais, para crianças, para adolescentes e jovens. Temos aqui esses trabalhos oferecidos para ajudar o povo de Deus, para fortalecer a sua fé, tudo no propósito de fortalecer a fé dos irmãos, fortalecer os casais, ajudar as pessoas, amém? Esse é o nosso propósito. Então, fica aí essa observação, e você que é obediente, né, vai nos atender. Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus, queridos. Vamos para uma mensagem da palavra de Deus. Glória a Jesus. Já adoramos ao Senhor. Essas canções que levam a gente, né, que arrebatam a gente para o céu, esses momentos gloriosos, arrebatadores, que nos jogam para perto de Deus. Mas chegou o momento glorioso da palavra de Deus. Olha só, começando uma semana, domingo, início de semana, começando já com os passos firmes, com o olhar fito em Deus, certo, convicto, cheio de esperança, cheio de certeza, comprometimento. É isso que Deus espera do seu povo. A verdade é que Deus cuida de nós. É aquilo que Pedro disse: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E a ansiedade é um dos males dessa época, né? Desse momento, a ansiedade. Até eu estava vendo o televisor, e aí um programa de televisão, aí alguém falou lá, o cantor fulano de tal, muito famoso, ele deu um tempo na carreira dele, porque ele precisa se tratar devido à ansiedade. A ansiedade tem prejudicado muito ele, tem sido muito ansioso, né? E aí ele resolveu dar essa parada na sua carreira para tratar a ansiedade, porque é terrível mesmo, né? Mas a ansiedade, sabia que está ligada diretamente à falta de fé?
Claro que aí vai ter outras explicações tentando justificar isso aí, mas biblicamente a ansiedade está ligada à falta de fé, porque Jesus disse: olhai para as aves do céu, que Jesus falou: não andeis ansiosos com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir. E aí no mesmo texto ele diz: olhe para as aves do céu, elas não andam ansiosas não, elas não andam ansiosas não, elas sabem que o Pai Celestial sabe que elas precisam se alimentar. Elas não ajuntam, elas não plantam, disse Jesus, e nem ajuntam em celeiros. Todavia, o vosso Pai Celestial sabe que elas precisam de alimentação. Então, elas não andam por aí ansiosas. Elas comem aquela porção que Deus dá naquele dia, e aí depois glorificam a Deus. Você vê os pássaros cantando, para lá, para cá, os pássaros cantando, agradecendo a Deus, porque eles pagam a sua alimentação com louvor, com muito louvor a Deus, com muito louvor. E a gente, ser humano, que tem fé, que crê em Deus, muitas vezes deixa aí essa incredulidade tomar conta do nosso coração, achando que, meu Deus, o que vai ser do amanhã, o que vai ser depois. Queridos, viva um dia de cada vez, e esse dia que você vive hoje, viva confiante, viva certo de que Deus, o amanhã pertence a Deus, e o amanhã Deus proverá. Eu disse para o nosso irmão Pedro, no início do culto, ele falou um negócio para mim, eu disse: irmão Pedro, olha para cima e diga, nós estávamos ali fora, eu disse: olha para cima e diga que amanhã Deus proverá. Amém? Porque nós temos que profetizar e acreditar de todo o nosso coração que o amanhã pertence a Deus, e Ele cuida de nós, e amanhã Ele vai prover todas as coisas. Eu gostaria que você abrisse comigo um texto da palavra de Deus, lá em Lucas. Eu tenho pregado bastante nos evangelhos, no evangelho, nas 4 narrativas do evangelho, que eu leio bastante os evangelhos, eu leio bastante. Teve um tempo da minha vida que eu pregava bastante no Antigo Testamento, e aí, hoje eu mudei um pouco a direção, estou pregando mais nos 4 evangelhos, extraindo coisas lindas, lições preciosas que Deus tem falado ao coração. Eu fico durante a semana inteira, às vezes em cima de um texto, leio, releio, anoto, e pego todas as referências do versículo, vou cruzando as referências, vou anotando algumas coisinhas, e Deus vai falando ao coração durante a semana, e a gente sempre tem uma mensagem no coração, queimando no coração, para trazer ao povo de Deus. Lucas capítulo 5, vamos lá, Lucas capítulo 5 agora. Eu falei para você abrir em Lucas, e não falei o capítulo, nem o versículo, para ver se você era ansioso. Que o ansioso, o pastor não vai falar onde é que vai ler? Lucas capítulo 5, verso é o verso 20, dá uma olhada no verso 20. Lucas capítulo 5, verso 20, diz assim, e ele, Jesus, ele é Jesus aqui, e ele, vendo a fé deles, disse: homem, os teus pecados são perdoados. Quero ler de novo. E ele, Jesus, vendo a fé deles, disse: homem, os teus pecados são perdoados. Amém? Queridos, eu quero falar sobre fé, eu quero falar sobre perdão também, e sobre cura. Tudo aqui nesse texto a gente vê esses fatos aqui narrados nesse texto. O texto fala de fé, o texto fala de perdão e o texto fala de cura. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é a fé, é o elemento chamado fé. A fé que se destaca mais aqui. Porque, na verdade, a fé que nos proporciona, a partir da fé que temos, é que desfrutamos de outras benesses do Evangelho. Então, eu tenho que ter fé. Aquilo que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, e o verso 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é
galardoador dos que o buscam. Então, se faz necessário fé para se aproximar de Deus, e para receber milagres, e para receber tantas benesses que o Evangelho tem. O Evangelho é um pacote completo de muitas e muitas bênçãos. Nós somos supridos em todas as áreas e demandas da nossa vida, em tudo nós somos assistidos. A gente tem uma pequena ideia de tudo isso quando a gente vê lá Israel no deserto, sendo amparado por Deus em todas as questões. Eles foram amparados por Deus. Deus cuidava daquele povo. Deus mandou o maná, mas um dia começou a murmuração e eles se lembraram dos panelões de carne lá no Egito. E aí começou, queríamos comer uma carne assada, queria carne, nós queríamos carne. Deus olhou aquilo ali e mandou carne para eles. Então em tudo a gente vê Deus se preocupando com a gente, em todas as questões da nossa vida. Então a primeira coisa que me chama aqui a atenção, é a palavra fé nesse texto aqui. Olha só, e Jesus vendo a fé deles. Qual é a fé que se vê aqui? Qual é a fé que se vê? Como vimos que alguém tem fé? Como Deus vê que alguém tem fé? Essa é a pergunta. Como Deus vê? Porque nós vemos também, e Deus vê, mas como Deus vê que a pessoa tem fé? E como nós vemos que a pessoa tem fé? A partir do momento que ela age. A partir do momento que agimos, aí então mostramos que temos fé. A nossa fé é vista, em outras palavras. A partir do momento que eu ajo, a minha fé é vista. Caso contrário, se eu ficar de braços cruzados, dizendo que eu tenho fé e não agindo para que o milagre aconteça, porque esses homens aqui, essa história aqui vai narrar que eram 4 amigos que tinham outro amigo, um quinto amigo, que esse quinto amigo, ele era paralítico. E esses 4 colegas desse paralítico já estavam com ele sempre e viu a situação deplorável dele. E um dia souberam que Jesus estava numa casa, e aí então, a fama de Jesus corria por muitos lugares, e sempre aonde Jesus estava, esse era o boato que corria, sempre aonde ele estava, milagres aconteciam, e as pessoas, as multidões corriam para esses lugares aonde Jesus estava. E esses 4 amigos falaram para esse amigo paralítico: nós vamos levar você quer ir até onde Jesus está? Porque se nós conseguirmos te colocar lá diante dele, eu tenho certeza que você vai ser curado. Eles começaram a conversar, é uma conjectura aqui. Eles começaram a conversar entre eles: eu tenho certeza que se nós... Você está disposto a ir? Não, claro que eu quero ser curado, o paralítico falava. Então nós vamos dar um jeito de colocar você lá diante dele, porque todas as pessoas que chegam diante dele, ninguém sai da mesma maneira que chega. Se é surdo, sai ouvindo; se é cego, sai vendo; se é paralítico, sai andando. Ele é extraordinário, a fama desse homem é extraordinária, ele faz mesmo, acontece, as coisas acontecem aonde ele está. Vamos até a presença dele? Vamos. Vocês me levam? Levamos, claro. Vamos nós 4 juntos com ele? Vamos levar o nosso amigo? Vamos. E combinaram entre eles. E a Bíblia destaca, aqui no verso que a gente leu, que Jesus não olhou outra coisa, irmão, a não ser a fé. Mas se ele tivesse ficado lá, não tivesse agido, como é que a fé dele seria vista por Jesus? Então Jesus precisa ver a nossa fé precisa ser vista por Deus. E ela só é vista por Deus quando nós agimos. A nossa fé, ela só é vista, irmão, quando nós conseguimos romper com os bloqueios, triunfar contra os bloqueios que tentam nos paralisar. Porque são muitas as coisas que tentam nos paralisar.
E é muito fácil a gente se acomodar, a gente se acovardar, a gente recuar. Mas quando nós enfrentamos os bloqueios para ir até Jesus, para chegar-se até Jesus, quando nós enfrentamos os obstáculos e chegamos até Ele, essa nossa atitude de enfrentar os obstáculos mostra para Ele e para as pessoas que nós temos fé para receber o milagre. Ou você já viu alguém de braços cruzados receber o milagre sem esforço nenhum? Todos na Bíblia, todos os episódios de cura de Jesus, as pessoas manifestaram que acreditavam nele, agindo, indo ao encontro dele. 10 leprosos na Bíblia, a Bíblia narra uma história de 10 leprosos, eles não poderiam se aproximar de ninguém, eles viviam fora do arraial, fora do convívio das pessoas, da sociedade, eles não podiam se aproximar, mas quando eles viram que era Jesus, irmão, eles foram até, e se aproximaram, foram até Jesus, chegaram até Ele. Então muitos episódios na Bíblia mostram as pessoas atravessando, triunfando sobre os bloqueios para manifestar a sua fé. Agora eu te pergunto, por que muitas vezes você ainda não recebeu o teu milagre? Por que nós não recebemos o nosso milagre? Por que você não recebe aquela bênção tão esperada por ti, tão almejada pelo teu coração por você? Por quê? Porque muitas vezes nós, diante do bloqueio, do primeiro bloqueio que vem na nossa frente, a gente já recua, irmão. A gente já recua. Esses homens aqui foram até Jesus. Chegando aonde Jesus estava, diz a narrativa da história, que a casa, imagina só, uma casa pequena e mais ou menos umas 2.000 pessoas, porque era muita gente que seguia Jesus. Segundo os estudiosos, os teólogos, dizem que diariamente seguiam a Jesus de 3 a 5.000 pessoas. Era aquela multidão andando, eu imagino que coisa linda, né? Aquela multidão seguindo Jesus, Jesus na casa, sentado, quem sabe, na sala. Os que chegaram antes para a reunião, pegaram os primeiros lugares, né? Porque é assim que acontece, quando a gente sabe que tem um famoso num lugar, né? As pessoas que gostam daquela pessoa, daquele cantor, daquele pregador, elas vão cedo porque elas querem pegar os primeiros lugares, para chegar bem pertinho. E tinha pessoas assim, vamos cedo para pegar os primeiros lugares, e aqueles que iam chegando depois, já tinha pessoas ali, já iam aglomerando pessoas, de sorte que a casa não comportou tantas pessoas, e ficavam gente pela porta, pela janela, na rua, gente em volta da casa, todo mundo queria participar. Se não conseguisse ver ele, olhar para ele, pelo menos escutar o que ele estava falando. Imagina, era o desejo de todos, porque Jesus era maravilhoso. As palavras dele foi de uma glória muito linda. Nunca ninguém falou como ele falou. Até os próprios escribas e fariseus da época, aqui vai dizer, nunca ninguém falou como esse homem falou. Meu Deus, nunca ninguém fez o que ele fez. As pessoas ficavam admiradas, pasmas, diante do que via. E aí, imagina, a casa cheia. De repente, quem chega por último na reunião? Mas não chegou por último porque quis. Chegou por último porque morava longe, né? Então tem casos e casos. Tem aquele que chega tarde mesmo porque é descuidado, não é organizado, deixa tudo para cima da hora, e aí quando vê, já passou a hora, está tudo em cima, corre tomar banho, corre botar roupa, pega o carro, pega a mulher, pega as crianças, fecha a casa, isso aqui, sai correndo na disparada, chega por último. Mas no caso deles aqui, ó, eles estavam em 5, eram 4 homens transportando um homem em cima de uma cama. Imagina a dificuldade. A Bíblia não fala que eles vieram trazendo um homem com uma carroça, em cima de alguma coisa. Eles vieram mesmo, na mão mesmo, trazendo o homem deitado em cima. Imagina, estrada empoeirada, por isso que chegaram atrasados, e chegaram olhando que não tinha mais como chegar até Jesus. Quando chegaram assim, já viram a multidão em volta da casa, tomando conta, foram na porta, ninguém queria dar espaço para entrar.
porque todo mundo queria participar, todo mundo também tinha trazido os seus doentes, todo mundo queria apresentar os seus problemas a Jesus. Então chegaram, se depararam com a multidão. Se fosse qualquer um de nós, quem sabe desistiria. Primeiro obstáculo, não dá para manifestar minha fé, desse jeito não dá, eu vou, a intenção foi a das melhores, não, mas não tem como, é impossível, não tem como passar essa multidão. Dá licença? Não, eu também cheguei aqui para ouvir, então, dá licença o da frente? Também não dá, todo mundo quer estar junto, todo mundo quer ali. A multidão é difícil organizar a multidão. Se não organizar já no começo, depois ninguém ajeita mais a multidão, quando é uma grande multidão num ambiente, num espaço. Ninguém queria dar espaço para ele entrar. E aí esses homens poderiam voltar. Não, vamos voltar, não deu certo, o primeiro obstáculo, já não deu certo. Uma grande multidão, não tem como chegar. Imagina, como é que vamos chegar com esse homem lá diante de Jesus? De repente, quem sabe um deles, não os 4 tiveram a mesma ideia, mas um deles, eu acredito, que disse, não, espera aí, não vamos desistir. Olha de onde a gente veio de longe. Não vamos desistir. Nós precisamos fazer que ele nos veja, que ele veja esse homem que está aqui, ó. Nós precisamos fazer que esse homem chegue diante dele. E aí, tiveram a ideia, tudo bem, então vamos dar um jeito de entrar, subir o telhado, vamos entrar por cima. Alguém diz, mas não tem elevador. Tem importância, nós vamos dar um jeito de descer ele por cordas, vamos dar um jeito, com muito cuidado. Imagina só, imagina a cena, ele subindo, já foi uma dificuldade para subir com a maca até o telhado, né? Aí, enquanto isso, depois abriram o telhado, que era feito de barro trançado com capim. Os telhados, eu estava vendo esses dias como é que era feito as casas antigamente, e era barro misturado com capim, uma coisa bem forte, ficava uma laje mesmo. Imagina descobrindo ali, tentando descobrir. E aí desceram o homem até Jesus, com a ajuda de cordas, com certeza, desceram até Jesus. E quando Jesus viu, aí é o verso que a gente leu, e ele vendo a fé deles. Irmãos, isso fez Jesus parar com a pregação, com o que ele estava falando, para olhar a atitude desses homens. Então pensa comigo uma coisa, irmãos. Se nós desistimos já no primeiro obstáculo, como é que a nossa fé vai ser vista? Então, essa é a palavra para o teu coração, não desista. Se já se apresentou um obstáculo, não desista, prossiga, meu irmão, prossiga, continue. Quem sabe a vitória está mais perto do que você imagina, mas você tem que continuar, eu não sei aqui o que se passa com você, quem sabe você veio aqui para ouvir isso mesmo, não desista, olha para esse episódio aqui, tira as suas conclusões disso aqui, aplique isso na sua vida, olhe o exemplo desses homens de fé, que não desistiram já no primeiro obstáculo. Aí tudo bem, abaixaram o leito, Jesus olhou a fé deles. Eu imagino aqueles 4 rostos olhando assim para baixo, né? E Jesus olhando de baixo para cima, assim, vendo os 4 rostos, olhando para Jesus, o homem descendo na presença dele, eu imagino só. E aí, irmão, vem a surpresa. Porque eles trouxeram o rapaz ali para ser o quê? Curado. Eles trouxeram o homem ali para ser o quê? Curado. Então essa foi a ideia, não, vamos levar para ser curado. Mas o homem olha assim, a gente vê as coisas assim, do nosso jeito, mas Deus não vê do nosso jeito. Deus não vê do nosso jeito. Estão lembrados quando Samuel foi ungir a Davi como rei? Que ele olhou para Eliabe, o primeiro filho de Jessé, e disse, por certo está aí, o ungido de Deus. E foi com a botija de azeite para o lado dele para derramar o azeite para ungí-lo como rei. E aí a voz de Deus bradou, disse, não, tu olhas para a aparência, eu olho para o coração. Esse não é esse. E aí Jessé fez passar todos os filhos diante de Samuel. E aí Samuel disse, passaram-se todos os filhos?
Os seus filhos são esses seus filhos? Ele disse, não, tem mais um, está lá no campo pastoreando. Manda ele vir, nós vamos esperar ele. Ninguém vai comer enquanto ele não chegar. E chegou o Davizinho. Aí então, ele foi ungido. Observe só, Deus não vê como vê o homem. Os homens foram ali para que o homem recebesse a cura, imagina. Lá desce o leito, o homem diante de Jesus, os quatro olhando de cima para baixo, Jesus olhando daqui, viu a fé deles, viu toda ali a situação de fé, atitude de fé. Imagina, quem não se impressionaria, né? Imagina. Olha só a garra desses homens. Olha só a dificuldade, o grau de dificuldades que eles enfrentaram. Então, realmente isso impressionaria Jesus. E, claro que tudo que a gente faça, Deus como Deus, ele nada impressiona Deus. Mas Jesus como homem, e vendo, sabendo da dificuldade, isso ali chamou a atenção dele. Chamou a atenção dele. Olha só, e aí, a primeira palavra que eles esperavam ouvir de Jesus era: tu estás curado, rapaz. Essa é a primeira palavra. Poxa, olha que fé, que coisa espetacular. Como vocês são determinados, como vocês têm fé, que fé maravilhosa. Estás curado. Na hora. Era isso que eles esperavam ouvir de Jesus. Mas o que eles ouviram de Jesus? Homem, olha só, verso 20. Homem, os teus pecados são o quê? Perdoados. Então olha só, homem, os teus pecados são... Mas por que Jesus falou isso, sendo que eles foram lá levar para receber cura? Irmão, tenha isso no teu coração. Jesus conhece a causa dos problemas. Jesus, antes de ir no efeito em si, ele vai na causa, ele vai na raiz do problema. Aonde se originou esse problema? Estão lembrados daquela mulher que foi apanhada em próprio ato de adultério? Jesus escrevia com o dedo na terra, eles pronto para apedrejá-la. Jesus disse: quem dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Quando apelou para o tribunal da consciência de cada um, foi saindo do maior até o menor, todos foram embora, ficou só a mulher e Jesus. Jesus disse: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Ou seja, a acusação, a situação de vexame, de humilhação que ela estava passando é devido a um pecado. Tudo aquilo ali poderia ser evitado se ela agisse de forma diferente. Mas o pecado ocasionou aquilo ali, preparou aquela situação, que eles fossem pegar ela, humilhá-la. Imagina toda a cidade em cima, todo mundo com pedra na mão. Imagina que situação, a família vendo, desespero. Se tinha filho, o filho chorando, o marido desesperado. Todo mundo desesperado. Imagina só, ela poderia ter evitado aquilo ali, se ela não pecasse. Olha o que o pecado faz com o homem. Leva o homem à desonra, ao vexame. Depois todos vão te apontar com o dedo acusador. Depois todos vão zombar, vão te criticar. Vai vir uma enxurrada de palavras sobre você, de sentenças sobre você, sendo que você poderia ter evitado tudo isso se você não tivesse pecado. Olha o que o pecado faz. Jesus foi direto na raiz do problema, na causa. Eles queriam tratar o efeito. Mestre, cura ele, mestre. Jesus disse: perdoados são os teus pecados. Porque Jesus sabia que a situação daquele homem era proveniente do pecado. 99, eu falei quantos? 99,9% de toda a problemática do mundo, dos seres humanos, é proveniente do pecado. Do pecado. Do pecado. E aí Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Veio para restaurar o homem. Porque o homem cedeu à tentação. A mulher, o primeiro casal, cedeu à tentação. E de lá para cá toda a raça foi
sofre agora as consequências do pecado, e as doenças estão aí. A gente vê os hospitais lotados, a gente ouve toda semana notícias de pessoas que foram acometidas por males terríveis, que estão em tratamento, que estão gastando uma alta soma com saúde. A gente vê tudo isso proveniente do pecado. Então Jesus precisava primeiro resolver isso na vida desse homem. Foi criticado, mas quem perdoa pecado senão Deus, rapaz? Os escribas estavam ali, os escribas e fariseus, tinham vindo para a reunião. Foram os primeiros que se assentaram, vieram no intuito de afrontá-lo mesmo, não de receber, de zombar, de blasfemar. Foram os primeiros que ocuparam as cadeiras ali na reunião já. Depois a casa ficou lotada, ficou alguns para o lado de fora, murmurando lá para o lado de fora também, que é uma raça terrível. Se fosse hoje, né? Ficava um pouco para o lado de fora, mandando WhatsApp, fotinho. Naquela época não tinha esse recurso, né? Então eles ficavam para o lado de fora só ouvindo e murmurando lá para o lado de fora, mais uma turma murmurando para cá e querendo atingir diretamente Jesus. Jesus disse: perdoados são os teus pecados. Claro que consequentemente, depois do perdão do pecado, irmão, viria a cura para esse homem, porque o que ele estava sofrendo, tudo indica aqui, que é um pecado, que era um pecado, que era um problema proveniente do pecado. É isso que a gente vê no texto. Então muitas coisas hoje não acontecem, sabe por quê? Porque a gente tem esse entendimento aqui, ó, desses homens aqui, ó. Em vez de pedir perdão primeiro, a gente primeiro pede prosperidade, primeiro a gente pede cura, primeiro a gente pede: Deus, eu quero fechar aquele negócio lá, Senhor. Pô, essa semana que o gerente possa me chamar e liberar aquilo para mim, Senhor. Ó Deus, aquele carro que eu tanto sonhei, Senhor. A gente quer a bênção, quer as benesses do Evangelho, que são muitas, as muitas bênçãos do Evangelho, sendo que a primeira coisa que deveríamos pedir quando se apresentamos diante de Deus é o quê? Perdão. Tem gente que ora e não pede mais perdão, irmão, já acha que está tudo ok na vida dele. Sabia que nós somos pecadores ainda? Eu já falei aqui em outras ocasiões, há uma diferença. Nós somos pecadores, há duas classes de pecadores na Bíblia: o pecador arrependido, que somos nós somos pecadores arrependidos, que não vivemos mais na prática do pecado. O pecado é uma situação de acidental na nossa vida, é um acidente. Quando acontece por um descuido nosso, a gente não vive mais na prática do pecado. Diferente daquele que não conhece a Deus, daquele que não entregou sua vida para Jesus, ele vive na prática do pecado, acrescentando pecado sobre pecado. Tanto é que Jesus disse: o fardo que eles carregam é pesado, porque é pecado em cima de pecado, a pessoa vai acumulando aqui em cima das costas e vai andando assim desse jeito, e quando morre não resolve isso e perde a oportunidade. Então, antes de qualquer coisa, na sua oração, a primeira coisa, eu vou te ensinar aqui, irmão, a primeira coisa, ao dobrar o seu joelho, peça perdão, porque nós escorregamos, a gente fala o que não é para falar, a gente olha onde não é para olhar, a gente é pecador, a gente é falho, a gente comete deslizes. Mas a gente não pode chegar diante de Deus e como se nada tivesse acontecido, ou ficar arrumando desculpa, dobra o joelho para arrumar desculpa. Deus, só aconteceu isso comigo porque o fulano lá provocou isso. Ele me pressionou tanto, ele me pôs tanto contra a parede que eu acabei falando aquilo, Senhor. Não existe justificativa. Peça perdão, diga: Senhor, me perdoa aqui e eu vou perdoar o meu irmão também. Porque o perdão tem que ser na horizontal e na vertical. Porque se você não primeiro pedir perdão aqui, ó, na horizontal, você não vai receber também o perdão da horizontal de Deus, que vem de cima. Porque Jesus disse: se não perdoardes aos vossos irmãos as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial não perdoará a vossa também. Então, antes de qualquer coisa, Jesus iria curar aquele homem. Jesus viu a fé deles, a fé foi para cura, eles vieram para isso, para cura. Mas Jesus disse: não, a causa desse problema, primeiro eu vou direto na causa, depois eu trabalho no efeito.
perdoados são os teus pecados. Aí no final ele vai dizer, levanta, pega a tua cama e vai embora agora. Imagina, o homem foi para casa, aí a Bíblia diz que, aqui no verso, acompanhe comigo, no verso 26, melhor, 25, olha só, e instantaneamente, levantando-se diante deles, e tomando o leito no qual jazia, foi para a sua casa, o que, irmãos? Glorificando a Deus. Está prestando atenção aqui, irmão? Talvez o que não deixava esse homem ser um adorador, eram os problemas mal resolvidos dentro dele, as situações dentro dele, alguns pesares, algumas coisas complicadas no coração dele, que precisava ser resolvido. Irmão, ele foi tão bem perdoado, Jesus foi direto na situação, na causa, perdoados são os teus pecados, a ponto de depois dizer, toma a tua cama e vai para casa, e ele saiu glorificando a Deus, porque ele estava perdoado e curado. Porque se Jesus só falasse assim, ó, está curado, vai para casa, o homem ia para casa com um monte de coisa para resolver, dentro do seu coração, coração carregado, a mente poluída, um monte de coisa para, um escrito de vida desse tamanho. Ele tinha um monte de coisa para resolver e não resolveu. Jesus disse, não, primeiro eu vou resolver o problema espiritual dele, e depois o problema físico. As pessoas procuram primeiro o físico, e não o espiritual. Aqui está claramente, para nós entendermos, eles queriam a cura do físico, e o problema espiritual, talvez um paliativo, poderia sair assim, mas não, Jesus disse, eu vou fazer uma obra completa. Fez um trabalhar, porque eu sempre falo, eu falei para os irmãos aqui do batismo, eu disse, irmãos, a obra, não se engane de uma coisa, eu mostrei para eles na Bíblia, não se engane disso, não deixe ninguém te enganar. A obra de Jesus, a obra de Deus na nossa vida, ela começa de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Nunca Deus começa a trabalhar de fora para dentro, sempre de dentro para fora. Primeiro ele vai curar os traumas emocionais, perdoar os teus pecados, afastar as maldições hereditárias que te acompanham já desde muito, que te impedem de progredir. Primeiro ele vai resolver questões espirituais, para depois então, e eu digo uma coisa, se primeiro, eu tenho certeza do que eu estou falando aqui, se primeiro não for resolvidas as questões espirituais, é uma perda de tempo. Onde é que estão os 9? Onde é que estão os 9? Não foram 10 os curados? Não foram 10 que foram curados? Sim, Senhor. Só voltou esse para agradecer? As pessoas querem um paliativo, uma solução momentânea. Não querem resolver a sua vida, porque o homem precisa sentar, se prostrar, resolver o problema do pecado na sua vida. E sabia, querido, que há um prazo para isso? Há um prazo, Isaías disse isso, e apregoar o ano aceitável do Senhor, é o prazo que temos. Desde que nascemos até que morremos, durante a nossa vida nesse corpo, nós temos que resolver esses problemas na nossa vida. Como resolver? Aceitando o que Jesus fez por nós. Não precisamos fazer nada mais, só aceitar o que Ele já fez por nós e dizer, Deus, daqui para frente agora zerou, então eu vou te seguir. Viva uma vida diferente daqui para frente. Paulo disse, se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu vivo daqui para frente agora. Zerou, Senhor? Zerou, meu filho. Eu quitei tudo lá no cartório, não tem mais nada. Eu fiz questão de rasgar diante do rapaz do cartório e das testemunhas que estavam ali. Eu rasguei em 1000 pedaços. Oh, meu Senhor, que bênção. Siga daqui para frente agora, vai e não peques mais. Essa é a proposta, essa é a mensagem do reino. Então preste atenção que o que aconteceu com esse homem fez desse homem um adorador. Ele saiu, olha o verso 25, e instantaneamente se levantou diante deles, e tomando o leito no qual jazia, foi para a sua casa, vírgula, glorificando a Deus. Olha o verso, olha só como um adorador contagia outros.
Um adorador no meio de uma multidão pode contagiar a multidão inteira. Um adorador de verdade. Um adorador é aquela pessoa que foi curada emocionalmente, espiritualmente, foi curada fisicamente, tem um testemunho para contar, está resolvido com Deus. Esse é um adorador. Esse adorador, ele pode contagiar muita gente. Olha o verso 26. E de todos, olha só, apoderou-se grande espanto. E o que eles faziam? Glorificavam a Deus e se encheram de temor, dizendo: hoje vimos maravilhas. Então olha só como Deus faz a obra. Resolveu, e através daquele, agora eu vou incendiar. É um gravetinho, né? Que não se começa com muita lenha, né, irmão Luiz? Irmão que tem fogão a lenha lá. Não se começa com muita lenha, se começa com um gravetinho. Soprando, né? Tem que soprar, muitas vezes. Chega até a dar uma tontura, né? Cuidado para não cair em cima do fogão. Sopra, e depois que o fogo pega, vai chegando a lenha maior, mais forte. E daqui um pouquinho, irmão, está todo vapor o fogão para fazer uma feijoada, fazer qualquer coisa que queira. Então, um só homem que foi curado, aquilo que Deus resolveu tudo na vida dele, ele contagiou muita gente, todo mundo, glória a Deus. Aquela multidão, quando Jesus falou assim, ó: irmãos, terminou o culto, a paz do Senhor para todos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquela multidão saiu daquele lugar, irmão, se abraçando, chorando, gente glorificando a Deus. Imagina só que festa linda. Porque não foi só Jesus que viu a fé deles. Estão lembrados que eu falei que Jesus tem que ver a nossa fé e as pessoas também? As pessoas, ao verem a atitude desses homens e a fé deles, que impressionou até Jesus, todos viram. Olha o que aconteceu com isso. Olha o resultado disso, quando terminou o culto. Deus abençoe, meus irmãos queridos, até a próxima reunião. Foram saindo, gente se abraçando, chorando, milagre. Meu Deus, que coisa linda, irmãos. Olha o jeito, olha a maneira que Deus faz as coisas. Olha o jeito que Deus trabalha. A gente vem correndo, né? Deus está aqui, Senhor. Esse problema aqui, ó, Senhor, meu Deus, tem misericórdia de mim. Se amanhã, meu Deus, se essa porta não se abrir, é o meu fim. Deus, tem misericórdia de mim. O cara, sendo que muitas vezes era só chegar: Deus, me perdoa, me dá graça, estou aqui, tu és o meu Pai. Assim como o Senhor, aí lembra dos textos bíblicos, né? Assim como o Senhor alimenta as aves do céu, o Senhor cuida de mim. Pedro disse que é para lançar toda a ansiedade em cima do Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós. Muitos episódios da Bíblia o Senhor cuidou das pessoas. Senhor, eu sou o teu filho. Senhor, eu sou o teu filho. Mas a gente troca os pés pelas mãos e se antecipa. E Jesus disse: para, começou tudo errado. Para, volta lá atrás, volta lá na linha de novo, volta na linha de novo. Começa 1, 2, 3, o camarada quer pular lá para o 10, 11, 12, não, volta lá para o 1 primeiro. Deus não vê como vê o homem. Sabe o que Tiago diz em Tiago capítulo 5, a partir do verso 14? Se está alguém doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele ungindo com azeite. Até aí tudo bem. A oração da fé vai continuando bem ainda também. Parece que nada é nada. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Agora vem de repente a causa. Por que está doente? Por que está lá acamado? Por que está com problema? Por que não progride? Né? Proveniente do pecado ou de pecados que ainda não deixou. Porque tem pessoas que ainda estimam, tem pecado de estimação. Né? Tem coisas guardadas lá dentro, as 7 chaves que ainda ninguém acessou lá dentro. Nem o Espírito Santo, que é poderoso para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, não acessou ainda esse compartimento do seu coração, porque você não liberou, não deixou. E aí ele também é muito educado e não vai arrombar a porta. Ele é o Senhor poderoso das nossas vidas. Quem está aí, dá um glória a Deus. Mas a partir do momento que nós falamos: Deus, limpa toda a minha vida, o meu coração, o meu intelecto, vai controlando as minhas emoções. Deus, eu quero estar alinhado contigo, alinhado com o céu. Amém? Alinhado com o céu, alinhado com o céu. Aí, olha o que Tiago diz. Vamos continuar no Tiago aqui. Está alguém entre vós doente, somos presbíteros da igreja, ore sobre ele ungindo com óleo, a oração da fé salvará doente. E se houver, porque Tiago entendeu que
de repente pode ser proveniente de um pecado. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Que coisa linda, resolveu a situação. Dá uma olhada com carinho no 26 de novo. E de todos apoderou-se grande espanto, porque a primeira coisa que vem é o espanto, né? É a admiração, o assombro, né? Meu Deus, que o ser humano é assim. Quando, por exemplo, o anjo se apresentou para Gideão, né? Ele achou que ele ia morrer. Meu Deus, vou morrer. Disse, não, calma, rapaz, não vai morrer não. João, na ilha de Patmos, ele disse, eu caí como morto. Porque o espanto se apodera da pessoa. Meu Deus. Mas aí, logo depois disso, irmão, com a situação diante dos olhos resolvida, Jesus ali, a certeza, a fé, a convicção, a tua vida determinada, o teu coração determinado, você diz, aleluia, foi Deus. Glória a Deus, estou entendendo, Jesus. Estou entendendo. Aí todo o espanto, até mesmo o medo, tudo isso é substituído, é invadido, né? A fé invade tudo isso e toma esses campos que estão ainda no nosso coração, campo da incredulidade, do espanto. Tudo isso é tomado pela fé. A fé toma conta geral do nosso ser e a gente sai o quê? Glorificando. E também não tem como ver tudo isso e não glorificar. Outra questão. Não tem como ver tudo isso e glorificar. Imagina se essa multidão que viu o rapaz, porque ele saiu, ele foi o primeiro. Ele foi o que incendiou os demais. E depois a multidão saiu incendiada. Porque ninguém teria como sair dali, acredito eu, diante do que viram, de boca calada, sem dar glória ao nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Porque hoje eu falo isso porque hoje muitos só faltam dizer louvado seja eu e glórias a mim. É deixar o Jesus de lado, né? Mas toda a glória tem que ser dado a Ele. Quando eu vejo as coisas acontecer, por exemplo, Deus me usa para para impor as mãos sobre você e efetuar um milagre. Jesus disse, em meu nome vocês curarão os enfermos. As minhas mãos estão sobre você, você é curado. A glória não é minha, a glória é dele. Mas tem pessoas que estão fazendo o contrário, tomando a glória para si. E aí sai dizendo, louvado seja eu, glórias a mim. E aí enche as redes sociais de, eu ganhei nesse culto, mês passado, eu fui pregar em tal lugar, ganhei 5.000. Aí começa a contabilizar e contar as proezas, puxando glória para si. Porque eu pus a mão e curei, porque eu fiz aquilo lá, os demônios estavam lá e se sujeitaram a mim. Jesus disse, não se alegre por isso, alegrai-vos por ter o vosso nome escrito no céu. Glória a Deus por tudo que acontece. É Deus me usando, eu sou apenas um instrumento na mão de Deus, mas é Ele que efetua tanto o querer como o poder. Ele é que faz, Ele é que faz acontecer, Ele é Deus. Você vai sair daqui glorificando hoje? Por favor, faça isso. Mas eu não vi milagre nenhum aqui. Olha para o teu lado aí. Olha para o teu irmão, vê o milagre aí. Diga assim, você é o milagre de Deus, irmão. Isso, como é que não tem razão para sair glorificando? Como é que não tem motivos? Nós somos o milagre de Deus. Irmão, tinha tudo para a gente não estar aqui, é ou não? Sim ou não? A gente está aqui, é um milagre, irmão. Deus fazia a gente entender o Evangelho, a palavra do céu, a proposta do céu, é um milagre de Deus. Então nós estamos aqui, nós somos um milagre. A nossa vida é um milagre. A nossa vida é um milagre, a nossa conversão é um milagre. Porque o homem está tão atolado no pecado que a gente sabe o quanto é difícil ganhar uma alma para Jesus. E quando a gente consegue ganhar, tirar todo o emaranhado, todas as amarras da pessoa e trazer ela para a igreja, pode ser considerado um milagre. Pelo grau de dificuldade, porque as pessoas estão muito entrelaçadas com as coisas hoje, muito apegadas às coisas. Coloque a mão no coração. Deus e Pai, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Deus Todo-Poderoso que vive e reina para sempre, digno de toda glória, de todo louvor, de toda honra, digno de adoração, digno tu és de tudo, meu Senhor. Tudo a ti, honras, glórias, magnificações, exaltações, salmos e hinos, tudo a ti, porque tu és fiel, meu Senhor. A ti pertence todas as coisas, meu Salvador. Te glorificamos. Levante as suas mãos e diga: Senhor, eu te glorifico nesta noite. Diga: louvado seja Deus. Diga aleluia. Diga: bendito seja o Senhor. Diga: magnificado seja o Rei da glória. Diga: exaltado seja Jesus. Aleluia. O nosso Deus, que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está. O nosso Deus, que se abra o céu, que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Os céus fechados,